Você já parou para pensar que ser ruim pode ser bom? Calma que eu vou te explicar. Recentemente eu estava pensando, imaginando os jogadores de alta performance. Lembrei do Messi, do Cristiano Ronaldo, LeBron James, Kobe Bryant, que inclusive foi um dos maiores de todos os tempos, e eu percebi que eles não têm o direito de serem ruins. Como assim? Mais ou menos, né? O que acontece? Quando você chega em um nível de alta performance, ou no nível que você é muito bom naquilo e é conhecido que você é muito bom, não precisa ser necessariamente no esporte. Você cria uma pressão, você cria um cenário onde você mesmo e as outras pessoas lhe colocam em um patamar de que dificilmente essa pessoa vai errar. Se ela errar, tem algo de errado. E isso não é necessariamente ruim. O LeBron James, se eu não me engano, foi ele que falou essa frase, que ele disse que a pressão é um privilégio. Quando você tem essa cabeça de que, caramba, se eu estou sendo pressionado pelas pessoas que gostam de mim e que me amam, é porque elas veem potencial em mim. Mas em algum momento isso pode ser danoso para o cérebro. Vocês lembram daquela atleta de ginástica, Simone Biles? Ela tinha muita pressão e ela é uma das maiores de todos os tempos também. Agora a Rebeca Andrade está representando o Brasil nesse esporte tão maravilhoso, mas ela teve problemas psicológicos. Ela sentiu muita pressão, ela sentiu que ela não poderia errar, e por ser um atleta de alta performance, isso acabou mexendo muito com a cabeça dela. Por que eu falo isso? Eu sou estudante de medicina do quarto ano e eu já cheguei em um nível na medicina que as pessoas olham para mim e me consideram alguém detentor de parte do conhecimento da medicina. A medicina é muito ampla, mas em algumas partes eu mesmo acredito que eu tenha chegado em um bom nível, e isso é muito importante para a minha profissão, porque na medicina você não pode brincar, né? Acho que em nenhuma profissão isso é tolerável a um ponto crítico, mas na medicina muito menos, porque a vida das pessoas está sendo colocada em prova naquele momento. Então você tem que ter o conteúdo muito bem consolidado, você tem que ter uma ética muito bem centrada para saber o que fazer no momento certo, na hora certa, e ter se preparado para chegar naquele momento. Então, pensa só, dentro da medicina existe uma pressão muito grande de você fazer o certo. E essa pressão é ruim? Assim, para algumas pessoas pode ser, mas para mim eu acho que muitas vezes é uma pressão justa, porque a vida de outras pessoas está em risco. E você escolheu essa profissão, se você fizer entrar na medicina, né, entrar na área da medicina, foi uma escolha sua. Então você tem que arcar com essas responsabilidades. Só que imagina o dia todo, toda semana, todo mês, todo ano, essa pressão de você tem que ser bom, você tem que ser bom, você não pode errar. Será que ser bom o tempo todo é o mais importante para a sua cabeça? Eu estava pensando nisso e eu decidi começar um esporte novo. Eu decidi começar no tênis. Eu confesso que eu só tinha jogado beach tênis, que é um esporte de tênis de areia, que é bem diferente, e tinha jogado também pádel uma vez, que também é um esporte de raquete, mas é um esporte diferente. E quando eu entrei no tênis, eu percebi que eu era ruim inicialmente. Eu comecei há mais ou menos um mês, faz pouco tempo, eu devo ter tido 5 aulas até o momento. Então eu ainda sou ruim nesse esporte. E ser ruim é maravilhoso. Eu não sei te explicar o quanto é bom você fazer uma coisa e não ter aquela pressão de, meu Deus, ele precisa ser o melhor, ele não pode errar, é isso, ele é muito bom no que ele faz. E quando você se coloca nessa posição de aluno, nessa posição de aprendiz, eu acho que isso muda o jogo. Você tira aquele peso forte que você tem no seu coração de, poxa, é isso, eu não posso errar, é isso, eu escolhi fazer isso da minha vida, então se eu errar, se eu falhar, é culpa minha completamente, e eu preciso estar numa posição de superioridade. Você tem que se colocar como aprendiz. Como é que eu posso explicar de uma forma mais tranquila? Antes de entrar na medicina, eu fazia cursinho, que é basicamente cursinho preparatório para antes de entrar na faculdade. E eu lembro que quando eu estava tendo aula de física, cinemática, ou aula de química orgânica e inorgânica, às vezes tinha uma parte do conhecimento que não estava bem consolidada na minha cabeça, e eu pensava, meu Deus,
o que é que eu tô fazendo nessa aula e eu não estou entendendo nada. Já era para eu estar entendendo, eu quero fazer medicina, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que estudar mais, mas ficava aquele pensamento na minha cabeça todo o tempo. E quando eu não estava entendendo nada da aula, eu lembro que normalmente isso acontecia. Alguém levantava a mão, assim, do meu lado, atrás de mim, e perguntava: professor, de 10 palavras que essa pessoa falava na pergunta, eu acho que eu entendia 3. E eu ficava: não é possível, eu acho que realmente eu tô atrasado nesse conteúdo, em outros eu sou muito bom, mas nesse daqui, o que é que eu tenho que fazer? E aquela pressão consumia. Quando eu entrei na faculdade de medicina, na minha primeira aula, eu lembro que foi um primeiro dia de aula muito puxado, assim, foi um baque, foi um bem-vindo à medicina, é isso que você quis fazer, então agora vamos estudar ainda mais. E foi quando eu aprendi realmente a estudar. E o professor deu uma aula de bioquímica. Foi uma aula, caramba, um dia inteiro de bioquímica. Para você que não é da área da saúde, bioquímica é quando você estuda a célula, o DNA, o RNA, aquelas moléculas, aquilo microscópico que você não consegue ver a olho nu. Então, um conteúdo microscópico. Então aí você já para pensar. E eu lembro que eu tava pensando, eu não estou entendendo muita coisa. Eu tô meio confuso. Eu não sei exatamente o que é que esse professor tá falando. E quando eu olhei pro lado, eu percebi que tava todo mundo tão confuso quanto eu, ou ainda mais. Então eu me tranquilizei. Era meu primeiro dia de aula e eu estava em permissão de ser ruim naquela matéria, naquele momento. Não para sempre, obviamente, porque eu tinha que melhorar, eu tinha que evoluir positivamente. Então, eu estava naquela posição de ser ruim. E isso me tranquilizou de uma forma que eu disse: caramba, eu tô aqui para ser aluno, eu tô aqui para ser aprendiz, eu não tô aqui para saber tudo, eu não tô aqui para dar aula. Talvez com o tempo isso aconteça, talvez no futuro eu seja professor, mas esse não é o momento. E eu senti a mesma coisa quando eu entrei no tênis. Quando eu comecei a praticar esse novo esporte, inclusive hoje, quando finalizar o dia, ao final desse vídeo eu vou colocar um takezinho para vocês. Eu vou jogar tênis com um amigo e eu mandei uma mensagem para ele, inclusive no Instagram. Ele me chamou para jogar e eu falei: cara, eu não sei, eu não sou bom ainda, eu ainda tô aprendendo. E ele fez uma pergunta bem simples e eu achei que ele se colocou em uma posição muito legal, porque ele joga muito melhor que eu. Ele joga há anos, desde criança, e eu jogo há um mês. E ele falou assim: você aprendeu a sacar? E eu disse: mais ou menos. Aí ele: pronto, é isso que importa. Você colocando a bola em jogo e passando a bola de um lado para outro, mesmo que não seja no mais alto nível, vai ser legal, a gente vai se divertir, você vai aprender, eu posso lhe ensinar algumas coisas. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Se eu conseguir deixar uma mensagem nesse vídeo é que nem sempre você ser ruim é algo verdadeiramente ruim. É algo, na verdade, libertador. Essa é a palavra, libertador. Quando você se permite, quando você percebe que a vida ela é mais de aprender do que ensinar, e quando você estiver ensinando, você ainda está aprendendo muito. Então, quando você estiver nessa posição de aluno, não tem aquela síndrome do professor, aquela síndrome de quem sabe tudo, de não ter a humildade de bater no peito e falar: não, isso eu não domino ainda. Isso eu não sei exatamente conversar com você na complexidade que você conversa ainda, mas eu vou buscar, eu vou tentar aprender, eu vou tentar aprimorar. E hoje eu sou ruim no tênis, estou em busca de melhorar, mas quem sabe daqui a alguns meses, alguns anos, eu posso ser bom e ensinar para outra pessoa que ser ruim não é um problema. Para finalizar, lá no Instagram, que é onde eu posto vídeos há mais tempo, eu gosto sempre de falar da parte científica. E esse é meu primeiro vídeo no YouTube, eu espero que você goste. Se você veio pelo Instagram, seja bem-vindo, vai ter muito mais vídeos por aqui. E falando da parte científica, de começar algo novo, tem algo chamado neuroplasticidade. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, que é basicamente a capacidade do seu cérebro, falando de maneira simples, capacidade do seu cérebro de se adaptar a estímulos novos. Então, basicamente, quanto mais você aprende, mais o seu cérebro está adaptado a aprender. Quanto mais coisas novas você se força a fazer e se estimula a fazer, mais o seu cérebro
evolui positivamente, eu posso falar assim, numa linguagem mais simples. Então isso não é simplesmente de um esporte, como eu falei do tênis, mas de um novo instrumento. Você vai aprender a tocar violão, vai aprender a tocar piano, de um novo estudo. Você vai aprender, por exemplo, eu estudo medicina e eu vou aprender um pouco sobre finanças. Isso, a neuroplasticidade está agindo. Então, cientificamente, é comprovado que quanto mais você se força a aprender coisas novas, mais o seu cérebro fica pronto para receber novos estímulos e possivelmente estímulos muito positivos. Então agora o último take do vídeo, eu jogando tênis para vocês verem o quanto eu ainda tenho que melhorar. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.